amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao podcast Elas Podem. E hoje teremos um convidado especial, nosso querido amigo Sullivan, psicólogo daqui de Messias, que vai vir falar sobre um tema muito importante, que é o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental. Seja bem-vindo, Sullivan. Obrigado, secretária Ana Paula. Obrigado, pela oportunidade de falar, né, sobre um tema tão importante. Como você falou, né, eu sou Sullivan, sou psicólogo, né, me graduei, né, em 2018 na Universidade Federal de Alagoas e tenho orgulho de dizer que sou de Messias, né? E hoje falar sobre um tema tão importante que é saúde mental. Hoje atuo, né, na Secretaria Municipal de Educação, né, mais voltado para a educação especial na área da inclusão. E falar sobre o Janeiro Branco é algo muito importante porque a gente está falando de algo que a gente tem que estar com ele bom em dias, que é a nossa saúde mental, né? Sullivan, pela sua experiência, né, que você aí já falou sobre você, que eu também ia perguntar aqui, né? Você é psicólogo formado pela UFAL, já atuou no CREAS, Já, conselheiro tutelar, agora está na isso, faixa da educação especial, sempre voltado para os atendimentos. E essa campanha, Sullivan, é uma campanha de extrema importância diante de tantas doenças mentais que a gente vem, né, vendo isso. aí sendo desenvolvida ansiedade, estresse, né? Então é Depressão. o momento da gente parar e refletir. Sullivan, como surgiu essa campanha, né, Janeiro Branco, que é mundialmente conhecida, né? Em todo o Brasil está vindo com mais força, né? Isso. Cada ano sendo tratado mais esse tema. Então, como é que surgiu essa campanha Janeiro Branco? Ana Paula, a campanha, né, ela surgiu no ano 2014, né? Um grupo de psicólogos, né, percebendo, né, um número muito alto de pessoas que estavam sendo atendidas com ansiedade, com depressão, eles inspirados, né, em outras campanhas que já existiam, como Outubro Rosa e outros, Setembro Amarelo, eles criaram também o Janeiro Branco, né? 2014. Por que o mês de janeiro? Né? Porque o mês de janeiro é o início de um ano, né? E é onde a gente faz os planos, né? De ser diferente, de Diz se que vai cuidar fazer melhor. dieta, diz que Isso. vai É. emagrecer, né? Diz E que muitas vai das cuidar mais vezes, de si. e muitas das vezes só fica nas promessas, né? O Janeiro Branco, né, ele foi escolhido como se fosse uma folha em branco, né, uma folha limpa, para que a gente construa novos projetos e que a gente venha ter uma nova maneira de viver, né? Em 2023, essa campanha passou a ser uma lei federal, né? Ou seja, não é somente mais tipo uma campanha que existe por existir, não. Todo mês de janeiro, todos os anos, né, são realizadas campanhas que fazem com que a gente trabalhe o tema saúde mental. Sullivan, estatisticamente comprovado, o grande número de doenças mentais, de crise de ansiedade, de estresse, era gerado no ambiente de trabalho, Uhum, onde nós passamos grande parte do dia. Tem pessoas com jornadas de 8 horas, de 12 horas, então grande parte do dia você está no trabalho. isso, E esse ambiente, às vezes, ele não é saudável. isso, Então, é importante que as empresas, que os órgãos públicos também abordem esse tema com a sua isso. equipe. Ana Paula, o Brasil, né, estatisticamente falando, ele é um dos países que tem mais relato de transtornos mentais, pessoas com ansiedade, né? E em 2014, quando foi criada a campanha, esse número já era alto. E hoje, né, o nosso país ainda ele está entre os primeiros, né, onde as pessoas recorrem mais à questão de ter algum transtorno. E aí, né, como você falou, o ambiente de trabalho, a gente está acostumado com aquela alta produtividade, né? E aí, tipo, a gente se cobra muito e não se cuida. E as empresas, os órgãos públicos, eu quero aqui parabenizar você, né, pela sua idealização de tratar desse tema. Inclusive, eu acompanhei uma postagem da página, onde você levou os funcionários, né, para um lugar extra-trabalho para falar sobre isso. Né? Seria bom que todos fizessem isso, por quê?
o ambiente de trabalho é onde a gente passa a maior parte do dia, Isso, então, né? assim, a proposta foi justamente essa, né? Reunir a equipe para um outro ambiente. A gente sempre fez isso, né? Em outros setores que eu trabalhei, a gente realmente Eu já participei. acessar a campanha, né? E é muito importante a gente ouvir também, convidamos Isso. uma psicóloga, que foi a Luana Almena, que esteve lá com a gente, fazendo uma reflexão nesse momento. E é Uhum. sempre bom fazer com um profissional da área, Isso. porque existe também o preconceito quando diz que você precisa de um psicólogo, Uhum. né? A gente precisa esclarecer até quando a gente vai precisar desse profissional. Existe um preconceito porque diz que só procura psicólogo quem está doido ou Isso. psiquiatra. E não, esses são profissionais da mente que vai ajudar você a certas situações. Então, era bom você falar um pouco sobre o trabalho do psicólogo, porque muita gente ainda tem preconceito de procurar esse profissional para pedir ajuda. Pronto. Esse estigma, Ana Paula, já percorre há muitos anos, né, a questão de quem procura psicólogo é doido, né? E aí a campanha nasceu justamente para falar o contrário, que todos nós precisamos de terapia, todos nós precisamos procurar ajuda, não somente quando o problema já está bem acentuado, mas quando a gente mesmo, como a gente faz uma caminhada, como a gente cuida da nossa saúde física, é importante que a gente cuide da nossa saúde mental, né? Por exemplo, saúde mental não é frescura, né? E a gente ainda hoje, a gente vê algumas pessoas com esse discurso, né? Que quem procura psicólogo é doido. Ao contrário, quem procura psicólogo, né? Está querendo cuidar de si mesmo e E cuidar dos quem, outros. e quem não pede ajuda, muitas vezes chega ao extremo. A gente vê Isso, aí os números isso. altíssimos de suicídio. Aqui em Messias tivemos uns 4 casos, né, Recente. recentes de pessoas que estavam precisando de ajuda, mas estavam em silêncio. Aham. Né? Não tinham buscado um profissional para apoiá-la. Então, como a gente falou aqui sobre o que é o Janeiro Branco, eu vou perguntar agora qual a importância do Janeiro Branco para toda a sociedade, para as pessoas que precisam de ajuda, para as empresas, para os órgãos públicos, para que desenvolva alguma atividade voltada para esse momento, que é o cuidado da mente, né, e da sua saúde mental. O Janeiro Branco, como nós falamos, né? Tipo, conscientizar toda a sociedade sobre os cuidados, sobre a saúde mental e emocional, né? E só pegando um gancho da última fala que eu fiz, né? Não é frescura, né? As pessoas que têm algum problema ou que já têm algum sintoma de algum comportamento que gera ansiedade, né? Que gera alguma preocupação maior, porque quando é que algo se torna bem preocupante? É quando aquilo já está colocando alguns limites em mim e eu não posso mais executar aquilo que eu fazia antes tranquilo. Então é importante que a gente perceba os sinais e no primeiro sinal a gente procure ajuda, né? Eu acho interessante que aqui no município a gente tem uma rede, né? Uma rede na saúde, temos o CAPES, temos psicólogos também na educação, né? E temos pessoas como você, Ana Paula, que tem cuidado da sua equipe e a gente, enquanto psicólogo, a gente está disposto, sim, né, a receber qualquer tipo de demanda para que isso não venha se tornar algo bem mais, como é que diz, que cresça mais esse número, né? O nosso município, né, recentemente, nós tivemos uns 4 casos de suicídio, né? Essas pessoas não cometeram na hora, demonstraram alguns sinais que não foram Observados. Exatamente. observados. E muitas das vezes é o preconceito, né, que é enraizado ali, né, na família, tem um discurso também religioso, né, infelizmente, mas a gente sabe que todo mundo precisa de ajuda. Verdade. Inclusive nós, psicólogos também, fazemos terapia, porque a gente tem que se cuidar. Ô, Sullivan, os órgãos públicos, eu acho que eles têm que ter essa maior eficácia nessa campanha, E né? preocupação. E a gente precisa realmente que a sociedade se mobilize, que as igrejas também abordem Isso, o tema, que as empresas abordem o tema, que o comércio, né? E que isso, os órgãos públicos, porque muitas vezes fica só esperando que a saúde faça a isso. campanha, que o CAPES faça a campanha, mas essa campanha ela é Nacional. nacional, né, uma lei federal, e a Aham, gente precisa trazer para o município, isso. para que ela de fato seja executada. Uma coisa que você falou agora, Ana Paula, é que a campanha não se restringe somente aos órgãos públicos.
é importante que as empresas privadas, né, que As igrejas. as igrejas principalmente trabalhem esse tema, porque não é um tabu, né? A gente falar sobre isso já foi, mas hoje, né, as pessoas frequentam as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os centros, né, de religiões afro-brasileiras, né? E tipo, isso tem que ser conversado com todo mundo. Por quê? Né? Ninguém sabe como a outra pessoa está naquele momento. E o mês de janeiro é um mês de recomeço, né? Começamos a falar, né, já há bastante tempo, porém que essa campanha não termine somente aqui, como você falou. E é preciso que todos os órgãos públicos também tenham essa preocupação com seus profissionais, né, com as famílias, né, porque a gente também presta um serviço às famílias e tipo qualquer sintoma, né, de preocupação que a gente traga para nossa mente, a gente ter um cuidado maior, uma atenção maior. Como eu disse logo no início, né? A gente Assim tem como a gente cuida da nossa saúde física, procura o médico, quando sente uma dor de cabeça, a gente também tem procura um muito índice psicólogo. de estresse, né? E Isso. até falas que envolvem até crianças. Ah, Uhum. tá estressado, fulano tá estressado. Então, assim, o estresse, ele também acarreta doenças para o corpo. Isso. É importante que a gente cuide desse estresse, dessa crise de ansiedade, Uhum. enfim, né? Pode ser gerado ou no trabalho ou em casa, porque também tem uma sobrecarga em casa, Isso. principalmente as mulheres, né? Que além de trabalhar fora, quando chega em casa, muitas vezes, a grande maioria, né, nos relata que ainda tem uma sobrecarga de trabalho, Tem. quer cuidar da casa, dos filhos, e acaba tendo um pico de estresse. Isso. Então, ao invés de você estar se preocupando só com os seus afazeres, cuide de você, cuide da sua mente, né, cuide da Isso. sua vida. Então, Janeiro Branco traz esse momento de reflexão, que é o início do ano. E, Sullivan, eu vou fazer um bate-bola com você, bem descontraído, tá? Tá. Já que a gente já falou tanto aqui de Janeiro Branco, até para que as pessoas conheçam mais um pouco de você. Eu falo uma palavra e você diz a resposta bem rápida, tá? Uma cor, Verde. uma música, Nossos primeiros erros. uma comida, Cuscuz. uma bebida, Coca-Cola. uma pessoa, Minha mãe. uma palavra, Eita, vem tanto na mente. Se cuide. uma frase, Uma frase referente a esse tema que a gente conversou hoje. frase que você quiser. Não foi nada combinado aqui. Tá, eu vou falar sobre como a gente tem visto muitos casos, Ana Paula. Eu vou voltar para essa temática. Eu até anotei aqui, eu achei muito interessante, né? Saúde mental não é luxo, é necessidade, É né? verdade. Então, Importantíssimo. essa frase, quando eu estava dando uma lida no material ontem, ela me marcou porque, tipo, não é questão de luxo, né? É questão da gente se cuidar, né? E não achar que isso é frescura. Quantos amigos nós já perdemos, né? Quantas pessoas queridas a gente já perdeu por achar que isso é besteira, né? Por achar que isso é coisa de E não observar os isso, sinais, né, que porque apresentam. tudo que acontece na nossa vida demonstra algum sinal. Se a gente se atentar a isso antes, como a gente está se atentando hoje, tendo uma conversa bem aberta, né? Os primeiros sinais que a gente sentir, procure ajuda, não é vergonha, né? Procure um amigo próximo, lembrando que conversa com um amigo não é uma conversa com um profissional, né? Isso é bom a gente deixar bem claro, né? Que o amigo ajuda, porém busque a ajuda de um profissional. Em muitos casos também, Sullivan, quando o psicólogo, você vai procurar o psicólogo, mas o seu nível já está bem elevado, né? Você vai precisar de uma ajuda de um psiquiatra. Porque o Isso. psiquiatra é que vai passar a medicação que o psicólogo Uhum. não pode passar, não é isso? Isso. E assim, é um tratamento que é a longo prazo, mas que tem cura, que tem melhora, basta Tem. você se cuidar. E, Sullivan, a gente já está finalizando o nosso podcast, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. As minhas considerações finais, Ana Paula, eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar de um tema tão relevante, né, não só hoje, mas sempre foi e sempre vai ser, e dizer que eu estou também à disposição, né, para quem quiser uma orientação, né, uma ajuda, e dizer, né, que cuidar da saúde mental, né, é cuidar da forma como a gente vive.
como a gente se relaciona e como a gente enfrenta a vida. Então não é frescura e nem é luxo, é necessidade. Obrigada, Súliva, pela sua participação. Eu que Tenho agradeço. certeza que a sua contribuição vai ajudar muitas pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema. E, assim, você que tem essa agenda lotada, né, um grande profissional, disponibilizar esse tempo para nós aqui da Secretaria da Mulher, que fazemos esse trabalho voltado também para a garantia dos direitos Uhum. humanos. Foi muito importante, Súliva. Muito obrigada. Por Sucesso nada. aí na sua jornada e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.